boa tarde, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para mais uma tarde na nossa disciplina de redes de computadores. A gente vai dar continuidade ao nosso assunto de redes e hoje o assunto está meio cascudo. Hoje é um assunto sobre transmissão de dados. Finalmente chegamos na parte que vamos explicar como funciona a transmissão de dados. A gente veio falando até agora sobre, nessa nossa disciplina, a gente veio falando sobre frequência, dos canais de funcionamento, falamos sobre satélite, cabos, falamos das redes sem fio, falamos até mesmo de telefonia. Mas aí chegou o momento da gente falar como acontece a transmissão de dados. E na transmissão de dados, a gente tem que entender o seguinte: existem certas tecnologias que foram evoluindo conforme o mundo da tecnologia foi evoluindo e elas estão funcionais até hoje em dia. Então eu vou explicar isso, vou mostrar cada uma delas e vamos entender um pouco mais sobre protocolos. A aula de hoje não é sobre protocolos, mas a gente começa a falar sobre alguns protocolos específicos e a gente já sabe que o conceito básico de protocolo são as regras. São regras, o modo de fazer. Como eu vivo dizendo para vocês, um protocolo que estamos usando nesse exato momento é o protocolo língua portuguesa. Então são as regras para que nós possamos conversar. Então, vamos entender um pouquinho sobre protocolos, mas principalmente transmissão de dados. Vocês devem recordar que dados a gente vem falando desde lá do módulo 1. Disciplina de programação, disciplina de arquitetura, a disciplina de sistemas operacionais, todas elas envolvem conceitos de dados. E hoje a gente vai entender como esses dados transmitem, como eles viajam internamente no nosso computador e de uma máquina para outra. Pessoal, antes de mais nada, vou pedindo para cada um de vocês, você aí que está me acompanhando, sala de aula, você que está direto do YouTube, que mande aí as suas perguntas. Ficou com dúvida? Pode mandar a pergunta aí pelo nosso chat. Quer complementar um pensamento, quer falar, adicionar algo aqui à minha fala? Pode utilizar aí o nosso chat. Eu vou estar aqui de olho, vou estar sempre aqui de olho quanto a isso, para que isso possa nos ajudar a melhorar, a transformar essa nossa aula um pouco mais participativa e divertida. Então vamos lá? Vamos partir para o material de hoje? Vamos lá então para o nosso tema de hoje, transmissão de dados. Pessoal, transmissão de dados, deixa eu focar aqui para vocês, hoje não é simplesmente transmissão de dados, mas a gente vai entender que a transmissão de dados, as diversas características, os diversos modos que existem dentro, a modulação, vamos entender um pouco o que é modulação como um todo, modulação e demodulação, distorção por atenuação, nós vamos entender o que seria a tal da atenuação, já falado um pouquinho, vamos falar do ruído, vocês lembram? Ruído, retardo, atenuação, são as possíveis falhas que podem comprometer a nossa rede. Vamos falar também sobre a comunicação, os tipos de comunicação que podem existir dentro de um canal, no uso de um canal. Simples, half duplex e duplex. A gente vai entender isso. E aí, além disso, vamos entender um pouco o que significa ter sistemas com sincronia, com sincronismo ou assíncrono. Vamos entender um pouco sobre isso. A gente vai entender também os vários tipos dentro do mundo da transmissão de dados, os vários tipos internos dessa transmissão. Nosso objetivo aqui é entender as principais técnicas associadas à transmissão de dados em meio de transmissão, além de aplicar características associadas aos meios de transmissão. Então vamos entender quais são as características que comprometem, que fazem parte do meio de transmissão, ou seja, o canal que são mais utilizados dentro das redes de computadores. Então quando a gente vê um sistema de comunicação, a gente tem que dar agora, nesse exato momento, nessa nossa aula, vamos focalizar, vamos visualizar a parte do canal, o meio de transmissão. E vamos utilizar muita imagem e principalmente textos para nos ajudar durante essa nossa aula. Para iniciar, temos que conceituar as telecomunicações. Qualquer tipo de comunicação ocorre quando a informação é transmitida ou enviada entre uma fonte de informação e o usuário que requisitou essa informação. Para que a informação seja transferida de um ponto a outro, deve existir um meio
ou um canal de transmissão. Olha só o nomezinho, meio ou canal de transmissão entre a fonte e o seu receptor. Ou seja, nós temos as três partes, que é o transmissor, o canal e o receptor. A fonte, o canal, o meio de transmissão e o receptor. E isso representa, dentro do nosso sistema de informação, o sistema completo. Esses três passos aí, essas três partes, eu vou colocar aqui como as três partes do nosso transmissor, um Tzinho, o nosso canal e o nosso receptor. Então, para que ocorra toda a comunicação, a gente precisa ter esse circuito aí aberto. Então, a transmissão seria eu aqui, nesse nosso exemplo aqui real, eu falando com vocês, estou transmitindo a minha voz para vocês. O canal é o meio como isso está ocorrendo, em alguns via internet, via satélite. Então, temos esse é o canal, esse é o meio que está ocorrendo. E, por último, o receptor, ou aquele que vai receber todo esse sinal. Então, seria o lado de vocês. Vocês, nessa rede, são os receptores. E a gente tem que entender que as telecomunicações, telecomunicações, a gente tem em todo o sistema de comunicação esses três pontos aí. Um transmissor, um receptor e o canal. Temos em todas. Mas na telecomunicação, a gente faz isso com o uso de tecnologias. Então, a transmissão de dados ocorre quando estes são transferidos eletronicamente. Isso faz a telecomunicação eletronicamente entre duas pessoas. E assim, a conversação entre elas continuará a existir, surgindo então o conceito de comunicação à distância, ou simplesmente a telecomunicação. O sistema eletrônico de informação resultante pode ser um sistema de telemetria, um sistema digital de computação, ou um sistema de telefonia, ou até mesmo de TV. Então, todo sistema de comunicação que estiver utilizando algo como de forma eletrônica, como utilização de modulação, conversão de canal, quando estivermos utilizando algo deste nível tecnológico, estamos falando de telecomunicação ou telemetria, ou simplesmente comunicação à distância. E aí a gente tem que entender as comutações destas tais redes dentro da telecomunicação. A função da comutação ou chaveamento em um sistema de comunicações trata da alocação dos recursos, os meios de transmissão, repetidores, sistemas intermediários, dentre outros, do sistema para a transmissão de dados para diversos dispositivos conectados. Quanto ao tipo de comutação utilizado, poderemos classificar as redes de telecomunicações em três tipos: a comutação de circuitos, a de pacotes e a de mensagem. Pessoal, então a gente tem que entender inicialmente o seguinte: telecomunicação, ela utiliza um sistema com comutação ou simplesmente chaveamento para que possa existir um sistema de comunicação. É diferente de uma pessoa a conversar com outra de forma direta. Mas quando a gente utiliza qualquer sistema de telecomunicação, por exemplo, vocês a utilizarem o WhatsApp, vocês só dentro do WhatsApp vocês têm somente um contato, vocês conversam somente com uma pessoa? Não, vocês têm várias pessoas, vocês têm possibilidade de conversar com diversas pessoas. E é por esse motivo que é necessário que exista um chaveamento, uma comutação. E do que é essa comutação? A gente já chegou a falar isso em uma aula anterior. Vocês lembram da historinha que eu contei sobre a chave, a engrenagem de Stroger, ou aquela engrenagem que aquele rapaz que tinha uma funerária, ele trabalhava essa funerária, e aí as telefonistas não passavam as ligações para a funerária dele, e aí ele, para burlar, para que ele pudesse substituir aquele sistema de telefonistas que não passavam as ligações dos clientes para ele, ele criou a engrenagem de Stroger. A engrenagem de Stroger foi um dos primeiros sistemas de comutação. A gente pode dizer que as telefonistas eram um sistema de comutação, a gente vai entender até que era uma comutação por circuitos, mas
de forma automatizada foi, sem dúvida nenhuma, a engrenagem de Stroger. Então, comutação é quando você cria essa chave, esse novo caminho. Você cria esse caminho virtual do ponto A para o ponto B, do transmissor para o receptor. Então, quando você está em sua casa e está ligando para uma pessoa, você está mandando uma mensagem no WhatsApp, você está utilizando a internet, você está utilizando a sua rede própria. Mas aí quando você sai de casa, você conecta na rede de telefonia, e aí nessa rede de telefonia você está numa nova rede, utilizando um novo caminho. Então podemos utilizar caminhos diferentes. E em meio a esse caminho existem os chamados comutadores, o chaveamento. Como a rede se conecta de mim, eu, transmissor, para o receptor. Qual é o caminho? Como isso chega de A até B? O que acontece com todos os pacotes, todos os dados que estão ali passando de um ponto a outro dentro dessas redes? E esse ponto A, ponto B, existem ali internamente os comutadores. Existem esses chaveamentos. E a gente vai entender que desses chaveamentos, o primeiro, sem dúvida nenhuma, a gente vai entender que ele era de modo simples, ele era circuito, ele era eletrônico. A gente vai entender que era aquele que as telefonistas utilizavam, mudando cabo de posição. Vocês lembram lá das histórias que eu contei sobre os primeiros computadores? Como eles se conectavam? Eram através de cabos. Através de cabos que tinham que ser colocados ali naquele momento. Então, o modo de um computador transmitir um dado para um segundo computador era simplesmente por uma só linha, que era aquele cabo. Então, a partir daí, começou-se o estudo para fazer o chaveamento, já que um computador, toda vez que se tivesse conectar a vários outros, tinha que mudar aquele cabo. Imagina só se o mundo tivesse continuado desse jeito, com sistemas de comutação daquele modo. A cada pessoa que você tivesse que conversar, tinha que mudar um cabo. Então, a cada amigo seu que você tivesse que falar com ele, ia lá, retirava o cabo daquele telefone e colocava em um novo. O mundo, do jeito que temos hoje em dia, praticamente impossível disso acontecer. Então, precisávamos modificar isso, precisávamos evoluir. E é o que a gente vai entender com esses sistemas de comutação. Vamos lá ver o primeiro sistema deles, o sistema por circuitos, o mais antigo dentre eles. No sistema de comutação por circuitos, nas redes de comutação por circuitos, antes de ser enviado qualquer informação, procede-se ao estabelecimento de um caminho físico, ponta a ponta entre os terminais que pretendem estabelecer a comunicação e, em outras palavras, deve-se previamente existir uma conexão, marcar isso aqui, conexão física entre usuários pela qual a informação deve ser transmitida. A comunicação via comutação de circuitos envolve 3 etapas: estabelecimento da conexão, transferência e desconexão. Vamos entender primeiro o que seria essa tal conexão física nessa rede de comutação. Gente, é o fio. São os fios. Olha só, eu tenho aqui nessa imagem, tenho um telefone, vou chamar esse aqui de telefone A. E eu tenho um telefone vermelho aqui, que eu vou chamá-lo de telefone B. Como a pessoa que está no telefone A quer se conectar, quer ligar para a pessoa do telefone B, e em meio a isso ele não está vendo esse sistema de comutação, esses pontinhos que a gente vê ali, que seria aquele painel. Vocês lembram do painel da telefonista? Que eu até mostrei para vocês como eram os painéis antigos das telefonistas, que eles tinham que tirar aquele cabo e conectar ao novo usuário. Ou seja, existe um caminho para a conexão para cada pessoa. Então, a gente pode dizer aqui que seria algo como: eu tenho um novo aparelho, conecto a esse ponto. Tenho outro aparelho, conecta a mais um ponto. E assim por diante. Cada ponto desse teríamos um aparelho. Então, para que a telefonista fizesse que o telefone A ligasse para qualquer um desses novos pontos, eu teria que conectar nesse novo ponto esse cabo, ao invés de deixar a conexão ao painel de conexão do telefone vermelho. E esse cabeamento é o que chamamos de conexão física, ou simplesmente caminho físico. Propriamente dito, podemos dizer que seria aquilo físico, aquilo real, aquilo que estamos vendo ali.
Só que toda comutação de circuitos, ela segue um padrão de comunicação que a gente vai ver que isso se repete em outras comunicações e até mesmo na nossa comunicação. Ela primeiro tem que estabelecer a conexão. O que seria o estabelecimento da conexão nessa comutação por circuitos? Seria eu ligando peguei o meu telefone ali, telefone A, o branquinho, estou ligando para a central, onde está a telefonista. Ela me atende e ela pergunta, gostaria de falar com quem? Aí eu digo, quero falar com o telefone vermelho, o telefone B. Ela já tem na agenda lá, a agenda dela, como é a conexão, quais são os cabos que ela tem que fazer a mudança. Esse é o trabalho dela lá, fazer essa comutação. Então ela colocaria desse formato que está aí na nossa tela, comutando, fazendo essa ligação, essa conexão aí de cabos para que eu pudesse conversar com a pessoa que estivesse lá no telefone vermelho, o telefone B. Ela faria a conexão física. Então, inicialmente, eu estaria estabelecendo a conexão. Até mesmo hoje em dia, se a gente for ver outros tipos de comunicação, quando você vai ligar para alguém, o primeiro passo é estabelecimento da conexão. Você coloca no seu aparelho telefônico o número da pessoa e faz a ligação e escuta aquele tom de chamada. Aquele tom de chamada, até a pessoa atender, aquilo dali é o estabelecimento da conexão. Quando a pessoa atende, nós temos ali o início da fala, o início da conversa, ou simplesmente a nossa transferência da informação. Você começa a passar ali a informação, você começa a conversar com a pessoa. E dali, o tempo que isso vai durar, vamos julgar assim, independente, depende de cada ligação. Por último, nós devemos desconectar o circuito. Nós temos ali que retirar a conexão daquele circuito. E isso a gente pode dizer que antigamente, lá no tempo das telefonistas, deveria ser desse jeito, porque se a telefonista deixasse aquele circuito fechado, meu até o telefone vermelho, eu poderia continuar conectado, conversando ali com aquela pessoa por dias a fim, sem pagar nada. E aí o que ela faz? Ela retira o cabo do telefone A para o telefone B e deixa o cabo conectado no painel dela. Então, se alguém ligar, a ligação será para ela, para o telefone dela, a chamada dela. Então, desse modo que ela conseguiria reconhecer e estabelecer a nova conexão. Esse terceiro ponto aí, a desconexão do sistema, isso acontece também em outras comunicações, até em você conversando com alguém via telefone. Você está ali, conversa com ela e chega um momento que você dá um tchau, olha, tchau, até mais, e aí você desliga. Então você está fazendo a desconexão do circuito. E a desconexão do circuito é quando você aperta aquele botãozinho de desligar a ligação. Os recursos do sistema são alocados para estabelecer a conexão, mantendo-se alocados até que a conexão seja desfeita. Então, enquanto a gente estiver conversando, a telefonista ou qualquer outro meio de comunicação que utiliza a comutação por circuitos deve deixar aquela ligação física ela fixa. O caminho dedicado entre a origem e o destino pode ser um caminho físico, vamos entender agora, caminho físico, ou uma sucessão de canais de frequência. Isso é, canais com acesso múltiplo por divisão de frequência alocados em cada enlace ou conexão física. Uma sucessão de canais de tempo alocados em cada enlace. Ih, Hildo, isso complicou. Não complicou não. Isso aqui é o que a gente já vinha falando quando estávamos falando sobre frequência. Vocês lembram que eu dizia para vocês, no uso de uma frequência, a gente pode ter vários canais. Recordam da nossa aula que eu falei sobre satélites? E eu disse que o satélite ele tem os tais transpointers, os transpointers que faz a conexão com as bases aqui na Terra. E existe uma limitação de canais, existe uma quantidade de canais de televisão que podem ser transmitidos ali. E é a mesma coisa em outras redes, como uma rede de telefonia. Existe uma quantidade de clientes que pode ser armazenado naquela banda. Na rede também de internet é a mesma condição. Existe um máximo que podemos ter de conexões em uma rede. Se caso a gente chegar ao limite, você deverá abrir um novo canal de frequência. Então a frequência ela tem essa condição de gerar esses múltiplos canais, dividir esses canais
para alocar mais do que um só no caminho físico, um cabo daquele que estava ali na telefonista, a gente tem só um caminho. Agora, com a frequência, utilizando algo como walkie-talkie, uma rede sem fio, nós poderemos ter uma quantidade maior de pessoas ali entrelaçadas. Por exemplo, vocês sabiam que lá na sua casa, naquele access point, vocês têm internet em casa, aqueles que têm internet em casa e têm aquele aparelhinho, o tal do access point, vocês sabiam que ele tem um limite máximo de usuários? Normalmente, esses access point caseiros, eles têm no máximo ali, eles chegam ali a uma média de 15 a no máximo 30 pessoas conectadas. Passou disso, ele não aguenta, ele não suporta. Por quê? Tanto que ele é caseiro. Ele se espera que no máximo tenha essa condição de 15 a 30 aparelhos ali conectados dentro da sua casa. Então ele é feito para esse limite de conexão. Aí você pode me dizer, aqueles que já estão estudando a mais aí, já entendendo um pouco mais de rede, não, Rido, mas espera aí, o Access Point, quando ele cria uma rede, naquela rede a gente pode ter até 254 aparelhos conectados. Esse é o limite que a gente tem em uma rede, 254 computadores conectados. Mas o Access Point é diferente. O Access Point ele gerencia as conexões, a sua criptografia, segurança, e aí, por ser algo caseiro, ele limita uma quantidade, porque é justamente um aparelho para você trabalhar, para você ter dentro de casa. Então, por isso, a limitação dele é menor. Mas aí, nesse ponto aí que eu quero que vocês entendam, existe essa limitação, existe uma quantidade máxima. E mesmo nos circuitos em que exista a tal comutação, a comutação chamada comutação por circuitos, mesmo eles vai ter uma limitação máxima. Bora lá, vamos continuando aqui. Entendendo isso, então a gente tem que falar do outro sistema de comutação, a comutação de mensagens. Pessoal, se a comutação por circuito sou eu aqui falando no microfone e vocês escutando a mensagem sendo transmitida para vocês, vocês escutando a minha fala e a minha fala sendo transformada em modo eletrônico, em eletricidade, pulsos elétricos, e do outro lado, na caixa de som, do lado de vocês, esse pulso elétrico volta a ser som novamente, mas é uma mensagem enviada de forma contínua. Já a comutação de mensagens, ela trabalha de uma forma um pouquinho diferente. Nessas redes, não existe um caminho físico pré-estabelecido entre o emissor e o receptor. Então quer dizer que existem caminhos diferentes? Sim. Primeiro passo, vocês percebam nessa nossa imagem aqui, nesse nosso GIF, eu tenho ali um computador enviando uma mensagem para um segundo computador. O primeiro computador enviou essa mensagem como um todo, um pacote como um todo, e chegou ali num switch. Vocês lembram o que é switch? Eu cheguei a falar isso em aulas anteriores. O switch é aquele nó central de uma rede que conecta a sua rede em vários computadores ao mesmo tempo. Por exemplo, em um laboratório de informática, talvez vocês aí na escola de vocês já tenham ido ao laboratório de informática e visto um aparelhinho onde todos os cabos estão conectados a ele. Ele fica cheio de luzes e ele tem várias portas onde todos os computadores se conectam a ele. Aquilo dali é o que chamamos de nó da rede. E ele é o switch, ele que faz o controle ali de todas as máquinas, ele gerencia todas as máquinas que estão conectadas, quais as máquinas que estão conectadas ali naquele laboratório. Então esse switch central, esse grande comutador central, esse nó da sua rede, ele serve justamente para isso, para que um computador envie alguma informação e ele consiga ou gerenciar essa informação para mandar para um segundo computador, ou até mesmo dar acesso externo na grande internet. Então, o switch tem essa função. A gente já viu que junto ao switch tem outros, como o caso do hub, que faz algo parecido, mas de forma mais simples, e existem outros possíveis nós. Mas vamos, por enquanto, nos manter aqui só no switch, para a gente entender a comutação por mensagem. Então, o que acontece quando você envia a sua mensagem e ela chega ali naquele switch central? Ele chega-se, lê o cabeçalho, toda a mensagem, todo o pacote de dados, quando a gente envia, ele tem um cabeçalho. Quando eu falar pacote de dados, eu quero que vocês lembrem como se fosse uma encomenda enviada pelo correio.
Quando você envia algum malote, uma carta pelo correio, ela não tem que ter ali um cabeçalho, onde está escrito seu nome, endereço, para onde essa cartinha vai. E é da mesma forma, tudo que você usa, até mesmo uma mensagem que você manda pelo teu WhatsApp, esta mensagem sai ali com o cabeçalho, mostrando quem originou e para onde vai aquela mensagem. Só que a comutação por mensagem tem um pequeno diferencial. Bora ver aqui na imagem. Na imagem aqui a gente vê que eu tenho o computador 1, no computador PC1, ele está enviando uma mensagem para o computador PC2. Mas vocês estão percebendo que essa mensagem nela, não sei se dá para vocês enxergarem aí, ela tem 3 nomezinhos. Ela tem um header, ela tem um data e ela tem um monte de numerozinhos ali, que começou com o tal do FCS. Esse FCS, ele seria como uma codificação para procurar se existe falha da comunicação, se existe uma perda nessa comunicação. Se caso existir alguma perda na comunicação, ele que vai perceber. Eu já chego para dizer como ele faz isso, mais adiante. Tá? Por enquanto, vamos entender esse pacote. Eu vou desenhar aqui um pacotinho, esse quadradinho, e vou colocar aqui as 3 divisões. Em uma comutação por mensagem, o que me acontece? Eu tenho, de um lado, o cabeçalho. O cabeçalho é onde estão as informações do meu usuário, as informações para onde esse meu pacote vai, então as informações ali iniciais. No centro eu tenho os meus dados, a mensagem está ali no centro. E do outro lado eu tenho o FCS, ficou estranho aqui, FCS, que é a nossa verificação de falhas. Mas vamos focar principalmente aqui nos dados e no cabeçalho. Então, quando eu estou mandando uma comutação por mensagem, a gente manda a mensagem inteira, toda de uma só vez. Toda a mensagem. Ela não quebra, ela é inteira. Então, é como se eu tivesse escrito a minha cartinha a punho, coloco dentro de uma cartinha do envelope e envio pelo correio. Eu envio pelo correio e essa carta vai inteira, a minha redação, ela vai inteira ali, toda escrita de uma só vez. Então a comutação por mensagens funciona desse jeito. Ó, o pessoal do Jatobá do Piauí mandando um alô. Parabéns, galerinha. Vamos lá, vamos estudar, vamos aprender. Então na comutação por mensagem, o que acontece? Eu crio essa minha cartinha, vamos dizer assim, esse pacote, e coloco dentro dela a mensagem toda e envio. As mensagens só seguem para o nó seguinte após terem sido integralmente recebidas no nó anterior, e assim sucessivamente até chegar ao destino final. Por tal motivo, cada nó deve ter uma capacidade considerável de armazenamento para poder temporariamente segurar a mensagem. E aí a gente já começa a ver, tem uma vantagem e tem desvantagem. Qual seria a vantagem? Escrevi aqui a minha mensagem, e a minha mensagem ela tem 7.5 megas. Ela é bem grandinha, e eu mando isso. Quando eu mando, ela tem que ir inteira. Não vai quebrado não, vai inteira. Como ela vai inteira, o nó, o switch que está ali no meio do caminho, ele tem que ter memória o bastante para armazenar essa mensagem. Vocês lembram lá na aula de arquitetura que eu falava dos tipos de memória? E aí eu cheguei a comentar para vocês que tem uma memória chamada buffer. O buffer, que é utilizado dentro das impressoras, quando você vai imprimir alguma coisa, aí fica temporariamente ali a impressão dentro daquela impressora, as páginas. Você mandou imprimir 10 páginas, e aí você desiste, mas a sua impressora ainda imprime 2. Você está imprimindo e desliga, falta energia. Quando volta a energia, a impressora liga e ainda imprime uma página. Por quê? Porque aquilo ali estava dentro do buffer de memória daquela impressora. E aí, nesse caso aqui no nosso switch, o buffer de memória no switch tem que estar pronto para armazenar esta mensagem inteira. Se essa rede fosse só minha, era uma coisa, mas tem várias pessoas utilizando essa rede. Então, todo mundo que estiver mandando uma comutação, uma mensagem completa, o nosso switch tem que armazenar tudo isso. Isso faz com que cada switch que esteja trabalhando em uma rede que aceita comutação por mensagem, ele tem que ter uma memória buffer bem estendida.
Então ele acaba sendo muito mais caro. Uma rede que trabalha com comutação de mensagens acaba sendo muito mais cara. O que acontece aqui na comutação por mensagem é mais ou menos o seguinte: vocês na vida de vocês já baixaram alguns arquivos bem pesados, por exemplo. Eu vou baixar um joguinho, vou baixar o Fortnite. O Fortnite tem 2 GB, 3 GB de tamanho. Aí você começa a baixar aquele arquivo. E aí quando você chega no meio ali do arquivo, acontece alguma falha de internet, alguma coisa acontece e aí quebra o teu download naquele momento. Quando a internet retorna e você quer continuar a baixar, você percebe que o arquivo não está inteiro, não pode ser aberto e você vai ter que reiniciar o download. Aí você olha assim, nossa, era 3 GB, vamos pensar que seja um filme. 3 GB é o tamanho daquele filme, aquele arquivo de filme que você estava baixando. Você já tinha baixado 2 GB, mas aí quebrou no meio do caminho. Não era para continuar? Não. Você vai ter que baixar tudo de novo. Por quê? Porque o tipo de comunicação aí, ele trabalha normalmente dentro do pacote o protocolo UDP, utilizando o protocolo chamado FTP, que a gente vai falar mais adiante. Mas aí quando isso está vindo, esse pacote, esse arquivo completo, e ele quebrou, você tem ali só um arquivo todo desfragmentado, quebrado. Não serve de nada, vai ter que começar tudo de novo a baixar. Então é praticamente como se você, toda vez que acontece uma quebra nessa rede, você perde tudo que está ali. Vamos pensar no switch. O switch ali que tinha só um pedacinho, a mensagem, você mandou a mensagem, ficou aquela mensagem ali no switch, está passando para chegar do outro lado. E aquele switch deu uma falha. Você perde a sua mensagem inteira, total. Então a comutação por mensagem tem essa grande desvantagem quanto a isso. Mas em compensação é bem mais rápido. Olha só, a próxima que eu vou falar é a comutação por pacotes. Comutação por pacotes é eu pegar um grande arquivo e quebrar ele em pedacinhos pequenininhos. Quebrei ele em um monte de pedacinho. E esses pedacinhos seguem pela rede. Eu já falo sobre ele e já digo a vantagem. Mas vamos fazer aqui uma analogia. Está você ali parado na minha frente e eu vou entregar para você um quadro. Um quadro desse que a gente coloca na parede, uma imagem bonita, uma imagem, e entrego para você. Você recebe, olha aquela imagem, perfeito. Foi rapidinho para você ver essa imagem. Foi só o tempo de eu passar para sua mão e você receber. Agora vamos imaginar que fosse, agora pela questão do trabalho, fosse essa mesma imagem, mas em um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Entreguei para você todas as peças daquele quebra-cabeça. Você já consegue de cara perceber qual é a imagem ali, com aquele monte de peças? Não, você vai ter que montar tudo para descobrir qual é a imagem que tem ali. Então, nisso aí, só nessa comparação, a gente já percebe que a comutação por mensagem, ela consegue entregar muito mais rápido aquilo. Ele consegue entregar muito mais rápido aquela imagem do que aquela por pedacinhos. Só os pedacinhos do quadro como um todo. Então a comutação por mensagens é ótima. Mas se por acaso acontecer, vamos pensar agora outra coisa, que não fosse um quadro. Eu estou entregando para você um vaso. Um vaso de flor, todo bonito. Eu vou entregar para você e aí de repente escorrega, cai na minha mão e quebra, fica em pedaços. Você consegue remontar esse quadro, esse vaso, você não consegue remontá-lo. Então é o que acontece com uma mensagem. Quando você recebe comutação por mensagem, a mensagem toda, e você perde tudo. Mas se fosse as pecinhas do quebra-cabeça, e eu estou passando as pecinhas para você montar, e aí de repente uma das pecinhas cai no chão. Só uma caiu. E aí eu continuo entregando as outras. Se você montar uma imagem de um quebra-cabeça e faltou uma peça, você consegue saber qual era a imagem que estava ali. Você consegue definir qual é a imagem que está ali. E é essa, sem dúvida nenhuma, a maior vantagem, uma das maiores vantagens que a gente vê na comutação por pacotes. Então, bora retornar aqui para a gente entender um pouco mais das vantagens e desvantagens do uso da comutação por mensagens e pacotes. Na comutação por pacotes, mensagem já está definida, vai inteira. Já no pacote, eu quebro ela em pedaços menores. Olha a mesma mensagem aqui, 7.5 mega. E aí eu saí quebrando ela em pedaços e quebrei ela em 5.000 pedaços. Meu Deus, para que esse exagero? 5.000 pedaços. E esses 5.000 pedaços vão ser enviados peça a peça desse meu grande quebra-cabeça
vai ser enviado para o segundo computador. Qual a primeira vantagem que a gente pode ver? Os nós dessa minha rede, aquele switch, eles precisam ter uma memória buffer muito grande? Não. Por quê? Como eu estou mandando pedacinho por pedacinho, o tamanho que ele precisa seria o equivalente, olha, nesse meu caso aqui, ó, 1.5K, ou seja, kbyte, gente. Não é mega, kbyte, mínimo, mínimo, mínimo. Então, isso faz com que os meus nós, os meus switches, não necessitem ter essa memória adicional. A gente sabe que é uma das coisas que faz os maquinários serem mais caros, é justamente o uso de memória. Tá aí, vocês já devem ter buscado, vou comprar um celular, e você percebe que um celular que tem mais memória, ele é mais caro, porque é óbvio, memória é o que faz essas maquinários serem mais caros. E aí um switch é da mesma forma, essa memória buffer transforma ele mais caro. Só que você utilizando a computação por pacotes, os pedacinhos se vão e aí conseguem passar ali pedacinho a pedacinho pelo nosso switch ali de uma forma bem melhor. É um paradigma de comunicação de dados em que os pacotes, unidades de transferência de informação, são individualmente encaminhados entre nós das redes através das conexões tipicamente compartilhadas por outros nós. A comutação de pacotes é utilizada para otimizar a largura de banda da rede e minimizar a latência e aumentar a robustez da comunicação. Hildo, então peraí, se eu mandar a mensagem, se naquela minha analogia do quadro, eu mandando a mensagem inteira, ela parece ser mais rápida. Parece, mas vai depender muito da rede que eu estou. Na rede, o tipo de rede que eu estou. Pois eu enviando peça a peça, imagina só, eu tenho esse quebra-cabeça com 5.000 peças, eu entregando uma a uma para você e você montando. É muito mais demorado do que você receber a imagem toda pronta. Com certeza, nessa minha analogia é assim. Mas no caso da computação de pacotes, tem uma coisa adicional que a gente não está vendo. Eu não tenho somente um ponto A conectando a um ponto B. Eu tenho a grande internet. E é por isso que a conexão utilizando comutação de pacotes é a mais utilizada. Nessa técnica, a transmissão da informação é dividida em envelopes de dados discretos, denominados pacotes. Desse modo, em caso de falha durante a transmissão, a informação perdida afeta uma fração do conteúdo total, em vez de afetar o todo. A estação receptora encarrega-se de montar os pacotes recebidos na sequência correta para reconstruir o arquivo, a mensagem, o enviado. Então eu tenho aqui meu computador de origem, tenho um computador de destino, e vamos imaginar agora, vamos deixar de dividir essa nossa mensagem em 5.000 partes, vou dividir somente em 3. Está ali, vocês estão vendo essa imagem, as partes, o 1, o 2 e o 3 foram enviadas e aí devem chegar do outro lado no destino. O que temos de possíveis vantagens aí nessa comutação por pacotes? Primeira delas, cada uma dessas partes aí, elas têm já escrita em si qual seria a sua parte definida, fazendo uma facilidade muito maior do que montar um quebra-cabeça. O que seria isso? A parte 1, nela vai estar no cabeçalho escrito algo como essa é a parte 1 de 3. A parte 2, essa é a parte 2 de 3. E a parte 3, esta é a parte 3 de 3. O que acontece? Se do outro lado chegaram dois pacotes, um pacote 1 e um pacote 2. O que o computador de destino vai buscar? O sistema operacional do lado do computador de destino, o que ele vai olhar? Ele vai olhar assim, espera aí, meu colega, chegou desse lado aqui o 1 de 3 e o 2 de 3. Está faltando o 3 de 3. A lógica me diz isso, que está faltando um pedaço. E eu já esperei demais, porque tem um tempo máximo de delay aí de espera. O que ele faz? Ele manda uma mensagem lá para a origem. Como é que ele sabe onde é a origem? Porque tem no endereço ali do cabeçalho das mensagens que chegaram, da 1 e da 2. Ele manda lá para a origem o pedido. Ei, meu colega, está faltando a parte 3 de 3. Manda de novo aí, porque eu acho que ela se perdeu no meio do caminho. E aí o computador de origem reenvia somente a parte 3. Se fosse lá na comutação por mensagem, ele deveria enviar tudo de novo. Ele reenviaria o todo, porque imagine só nesse caso aí, se fosse comutação por mensagem, só chegaria um pacote lá
ou não chegaria o pacote, digamos assim, só foi dito que chegaria e não chegou, o que o computador de destino ia fazer? Ei, a mensagem aqui não chegou. Ou, ei, a mensagem chegou, mas está toda errada. Então manda de novo aí essa mensagem. E aí ele tem que mandar a mensagem inteira de novo. Na comutação de pacotes, ele manda somente aquele pacote que faltou, aquele pacote defeituoso. Outra coisa legal que a gente vê na comutação por pacotes é que neste envio, eu não sei se vocês estão percebendo, mas existem vários nós. Cada um desses nós, nessa nossa rede, vamos dizer que ele seja algo como um switch, algo como um hub, que está ali formando essa grande internet. E aí, quando você envia essa mensagem, esses três quadradinhos, esses 3 pacotes para essa viagem, os 3 não são obrigados a irem juntos, não. Eles podem se separar. E quem cria essa ordem? É o que a gente vai ver hoje, o chamado roteador. Ele cria a melhor rota para cada um deles. Aí ele chega o quadradinho 1. Aí ele fala, ei, quadradinho 1, o melhor caminho para você é por baixo, ó. A estrada está limpinha, pode ir, meu colega, vai lá por debaixo. Aí ele seguiu o caminho por debaixo. Chega o 2, aí ele fala, meu coleguinha, vai pelo caminho do meio. O caminho do meio está livre, ó, não tem nada, sem fluxo nenhum. E aí o 2 vai pelo caminho do meio. E o 3 chegou, e o que ele fez? Mandou por cima. 3 vai por cima. E aí, resultado, os 3 pacotes, eles encontraram o melhor caminho, não encontraram filas e conseguiram chegar, de certo modo, mais rápido, sem parar, né, sem encontrar nenhuma fila, nenhum engarrafamento, eles conseguem chegar lá no seu destino de uma forma mais rápida. Então a gente pode dizer que comutação por pacotes, ela é uma comutação vista como mais rápida do que a comutação por circuitos, a comutação por mensagem, ela acaba sendo mais rápida pelo seguinte. Vou fazer a seguinte analogia para vocês. Tem uma estrada que liga 2 cidades. Ela só é uma faixa única. Uma faixa única. E está você seguindo ali com o seu carrinho. Chega um certo momento, tem vários carros e é um atrás do outro naquela grande fila. Qual é a solução para diminuir aquele engarrafamento? Vamos criar novas faixas. E aí foram criadas mais 5 faixas ali. Então agora temos uma estrada com 6 faixas para seguirem. Mas a velocidade continua a mesma. Da mesma forma que era 40 km por hora, agora continua 40 km por hora. Eu pergunto para você, você vai conseguir chegar antes do que era antigamente? Vai, porque não tem engarrafamento. Mas aumentou a velocidade? Não. O máximo de velocidade que eu posso com o meu carrinho é 40 km por hora. É lento, mas é 40 e acabou. Mas você vai ter 6 carros agora seguindo um do ladinho do outro, indo para outra cidade. E é essa estratégia que a frequência e a comutação de dados, o que temos hoje em dia, evoluiu essa velocidade da internet. Então, quando se fala de velocidade aumentada na internet, pode perceber, a propaganda sempre é uma banda larga, aumentou a banda, a frequência maior, é sempre isso, porque é o certo. A frequência, a banda é maior. Eu tenho mais faixas de carro para os meus carrinhos seguirem. E com a comutação por pacote, eu quebro isso em pedacinhos e cada um, ao invés de seguir só, se fosse mensagem, eu utilizaria só uma estrada. Aumentou 5 faixas, continua só uma faixa. Mas agora que eu tenho mais 5 faixas, os meus pacotes quebraram e foram ali. Aqueles 3 pacotes, vamos quebrar ele logo em 6. E aí ficou um em cada um das estradas e seguiu adiante. E assim que consegue ter uma velocidade maior dessa visão. Pessoal, chegou o momento do nosso intervalo e daqui 15 minutinhos a gente retorna.